Êxodo capítulo 1 nos vai contar a história sobre a escravidão do povo de Deus. Em Gênesis, no final de Gênesis, vemos que o povo de Deus, eles estavam bem estabelecidos no Egito. José era governador do Egito, então tudo que era bom estava naquele cenário. Mas quando apareceu um novo faraó, que não conhecia a história de José, não conhecia os feitos de José, ele de certa forma se incomodou com os povos israelitas na terra, porque eram muitos, eles tinham se multiplicado muito. Então Faraó, com medo que eles crescessem, se rebelassem, ou que os povos invasores atacassem o Egito e os israelitas se juntassem com eles, Faraó começou a oprimi-los, colocá-los em fardos pesados. E a opressão cada vez aumentava, tanto que eles se amarguraram daquela vida, daquela opressão. Mas algo inesperado aconteceu. O sofrimento que Faraó impôs era justamente para diminuir eles. Mas quanto mais a opressão aumentava, mais eles cresciam, mais se multiplicavam. Então Faraó faz o seguinte, ordena que as parteiras matassem os bebês do sexo masculino quando ao nascer, fazendo assim que de certa forma ia diminuindo a população masculina daquele lugar, se tornando o povo mais fraco. Então o que a gente vai ver é que as parteiras, temendo a Deus, não cumpriu a ordem de Faraó e deixaram os bebês nascer. Quando interrogadas acerca do porquê elas não mataram os bebês ou porque continuava crescendo o número de israelitas, elas responderam que as hebreias eram fortes. Quando elas chegavam, as hebreias já tinham dado à luz. Então o Faraó, indignado com a situação, ordena que os bebês sejam lançados no rio Nilo ao nascer. Então o que a gente vai ver? Que a opressão ainda aumentou mais. Então o fim do capítulo de Êxodo número 1 é justamente esse cenário, um cenário de horror. Porque de certa forma Faraó ordena que o povo seja jogado, os bebês sejam jogados no rio Nilo para morrer. Então esse capítulo termina, mas com a promessa. Porque Deus ele continua trabalhando. Mesmo na provação ou na aflição, Deus continua trabalhando. Mesmo que oprimia o povo, continuava crescendo. E a gente vai ver algo também interessante. Muitas vezes Deus nos tira do nosso conforto, nos deixa que a tribulação venha até nós, para que a gente possa mudar, para que a gente possa almejar. Muitas vezes estamos no lugar de conforto, na zona de conforto, e não pretendemos sair. Mas quando a tribulação vem, nos apegamos a Deus, porque Deus ele tem um propósito maior para a nossa vida.